Essa é a primeira de várias aulas sobre mecânica e estruturas. Os temas que vamos trabalhar aqui é sobre elasticidade. Na verdade, até um pouco, né? Mas bem pouco de plasticidade. Tá bom? Ok. Mas em relação a essa questão da elasticidade, o que é que podemos dizer que é a teoria da elasticidade? A teoria da elasticidade trabalha com a deformação dos corpos, deformações angulares e desse tipo, tá? E do equilíbrio de forças, nesses corpos. E, sem querer, trata do comportamento linear até um pouco da parte não linear das estruturas. Tá bom? Ok. Na mera verdade, a teoria da elasticidade moderna trata muito com a parte experimental, né? E essa parte experimental tem a ver muito com medição de deformações, né? Fadiga e outros fotoelasticidade. Aqui, desculpem que misturei. Fotoelasticidade. E também na parte teórica trabalha com mecânica do contínuo, né? Micromecânica, que hoje está muito em vaga, para nanoestruturas, modelos constitutivos, principalmente porque nós trabalhamos muito com muitos compósitos, tá? Ok. E na parte numérica, deixa eu apagar isso aqui. Na parte numérica, trabalha com o método dos elementos finitos, o método dos elementos de contorno, e com mecânica molecular. Nós apenas vamos nos centrar um pouco, já vocês viram medições de deformação, falaremos em algum momento sobre mecânica. Vamos falar de mecânica do meio contínuo, de modelos constitutivos e do método de elementos finitos. Não falaremos do método de elementos de contorno e de mecânica molecular, que seria uma nova parte. Ok. Que nós temos das estruturas? Na mera verdade, nós temos as seguintes coisas. Quando nós temos uma estrutura que temos um comprimento e a secção dela, esse comprimento é muito maior que essas outras dimensões, nós podemos representar por uma barrinha no espaço com 6 graus de liberdade, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Com 6 graus de liberdade, né?
barrinha, isso no espaço, né? E realmente consegue se representar perfeitamente com alguns certos tipos de apoio, com cargas distribuídas, cargas pontuais. Cargas distribuídas são mais lógicas de existir, as pontuais, por muito que nós consideremos elas pontuais, elas sempre vão estar distribuídas em uma certa área, tá? Sempre vai ter uma certa área de aplicação onde ela vai estar. Até depois vamos ver isso do princípio sanguinário. Então, nós vamos ter as estruturas de barras, mas não vamos poder tratar um pouco como barra, mas podemos trabalhar perfeitamente na parte de como é que eles se comportam para as tensões, né? Como é que eles se comportam nas tensões, talvez a compressão e talvez a tração. E como são todos os conceitos que nós temos, do que vocês aprenderam na resistência de materiais, linha neutra e algumas coisas. Só que agora, na teoria de elasticidade, nós vamos trabalhar de uma maneira matemática um pouco mais completa aquilo que vocês aprenderam ou na resistência de materiais ou na mecânica de sólidos, sei lá como vocês chamavam isso aqui. Então, nós vamos começar trabalhando um pouco sobre tensões e as relações com as forças internas que existem nos corpos. Na verdade, um pouquinho do que nós vamos ter, então, vão ser as tensões e o que está associado com as forças, as deformações e as deformações específicas, o equilíbrio de forças, o equilíbrio de tensões, ou até o equilíbrio das deformações, o comportamento do material, que pode ser elástico, elastoplástico, e vamos formular alguns problemas em 2D da parte infinitesimal. Esta parte é da teoria da elasticidade. Depois vamos ver placas, cascas, elementos finitos e estabilidade. Tá bom? Ok. Em esse primeiro instante, o nosso livro base é o livro de teoria de elasticidade, né, do Stephen Timoshenko. Esse vocês podem encontrar na biblioteca da universidade, e uma outra parte eu passei para vocês via alguma parte dele. Eu passei pelo Facebook, tá bom? A primeira coisa que nós vamos aprender é um pouco como está organizado o livro, do que é tensão, do que é deformação, e como que nós vamos trabalhar em cima desses conceitos, tá? Ok. Esses conceitos, né, trabalha-se da seguinte maneira para nos entender, tá? Que é a tensão num ponto. A tensão no ponto, se nós chegamos ao ensaio mais típico que existe, que é o de uma barra sometida a tração, isso aqui tem padrões de ensaio STM, na verdade, com essa carga aqui aplicada IF, nós fazemos um corte aqui e representamos esse corte, as tensões que estão acontecendo. Não são dessa maneira as tensões. O verdadeiro comportamento dessas tensões
é desse tipo. Um pouco aqui, outro aqui, tá? E não fazemos uma linearização disso aqui. Isso aqui não fazemos no famoso ensaio de tração, que é totalmente padronizado. Ok. Então, nós definimos, e isso deixemos bem claro, definição. Isso é uma coisa que não existe, mas são definições que não precisamos definir. Tensão, chamamos a uma força aplicada sobre uma certa área, ou seja, nós temos uma certa área e temos uma carga aplicada sobre ele, tá? Um delta F, um delta A, certo? Se acostuma a chamar pela letra sigma, né? Mas poderia ser também pela letra T. Essa força é uma força média e A, a secção transversal, certo? Então, em um corpo, qualquer um, como se representa sempre nos livros, coloco quase que um feijão, uma área, né? Aí ele diz que tem certas forças FJ e FK vectoriais, né? E a partir dessa força, se você fizer um recorte e ficar só com um pedacinho, você vai ter as forças externas e pode pensar em um delta aqui, né? Onde você vai ter um tensor que está aí, tá? E esse mais ou menos que nós chegamos a entender as coisas básicas do tensor de tensões. Ou seja, na verdade, a tensão vai ser o limite do diferencial, ou seja, da partícula pequena, dividido a área, assim como essa área, esse delta de área, tende a zero, tá bom? Tem que ter muito cuidado que E aí nós vamos ter um estado de tensões interessante. Se nós colocar aqui um cubo, me desculpem se o cubo não fica tão cubo. Ah, mas está ficando bom. E não colocar aqui o sistema de eixos, esse aqui Y, se eu colocar aqui o X para cá e o Y girando aqui, de X para Y, então o C vai estar aqui. A famosa mão da regra direita, certo? Então observem o que nós temos, né? Na direção X, nós vamos ter a direção X. As tensões em X, as tensões em Y, desculpem, aqui em C. E aqui as tensões em XX, tá bom? Ok. Além disso, nós temos as tensões de cisalhamento em cada uma das faces. Em cada face vai depender, por exemplo, esse vai ser o plano, esse vai ser o plano onde eu vou ter o tal CX e o tal XC, e assim por diante, né? Na mera verdade, tudo isso se resume a uma forma matricial, onde essa matriz eu explicito como, na sua diagonal, as tensões principais e fora da diagonal as tensões de cisalhamento, sigma XY, sigma XZ, sigma Y assim aqui, e por acaso isso aqui é simétrica, é uma matriz sigma X, né? Uma matriz totalmente assimétrica, tá? Normalmente, I são as tensões normais. Que é esse I? São as tensões normais, que essas que estão aqui, vou colocar em verde, são essas que estão aqui, por isso o I. Ou seja, I pode valer X, Y ou Z. I vale X, Y e Z.
E as tensões de cisalhamento, tem gente que chama assim IJ, ou também chama de IJ, são expressadas dessa maneira, certo? Ok. Então, o primeiro índice significa normal ao plano, né? E o segundo índice é a relação da direção da tensão. Ou seja, quando eu estou dizendo aqui que eu tenho sigma xx é em relação ao plano x na direção x, tá bom? Por hoje, essa seria a primeira aula de tensões, né? Que está toda associada. Observem que esse tensor tem simetria total, tá bom? Depois vamos ver os cossenos diretores, algumas coisas disso, e como a partir desses cossenos diretores se podem fazer várias transformações para achar as tensões em qualquer plano possível, assim como você fazia em resistências materiais.